Oi família, tudo bem? Como é que você está? Você está bem? Como estão as coisas aí na sua casa? Como é que está a sua vida? Você já voltou à sua rotina? Está trabalhando, não está trabalhando? Como é que estão as coisas aí com você? Comenta aqui, manda pra gente no WhatsApp. Vamos manter a relação viva, né? A gente está distante geograficamente, mas permanecemos conectados no mundo espiritual. Nós somos uma família. É importante que a gente mantenha essa relação aí viva. Então depois manda pra gente como é que você tá, se você tá precisando de alguma coisa. Hoje é um dia muito especial. Eu não sei se você tá se lembrando, mas hoje é o dia da ceia. Hoje é o dia da gente participar de um memorial tão importante, sabe? Onde a gente renova os nossos votos, a nossa aliança, a nossa amizade com Deus. Então, se não deu tempo de você preparar ainda, corre lá na cozinha agora, pega um copo, pega suco, pega um pão, porque no final dessa mensagem a gente vai participar da ceia. É importante que tudo já esteja preparado aí. Tira uma foto bem bonita aí na sua casa, com a sua família reunida, ou com a ceia preparada, manda, posta, sabe? Eu acho que isso é importante para mostrar que a igreja está mais viva do que nunca, amém? E eu quero que você nesse momento também ore comigo para a gente começar esse culto com o nosso coração ajustado diante de Deus. Pai, quero pedir por cada pessoa, Senhor, por cada casa, por cada lugar onde esse culto está tendo acesso, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa ir com o Teu Espírito Santo e que o Senhor possa encher essa casa, essa vida da Tua presença, que o Senhor ajuste o nosso coração, o nosso olhar, para que nesse momento nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, que o Senhor encontre em nós um povo que Te adora verdadeiramente, Pai. Tudo que nós mais queremos é engrandecer o Teu nome. Faz algo novo aqui hoje, Pai, faz algo novo nas nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, ser transformados pela Tua palavra, e recebe a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Vamos adorar o nosso Deus? Vamos lá? Onipotente, cedo de manhã cantaremos Teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno. Só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os Santo, 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 Deus unido.
diga puro e perfeito. Puro e perfeito, excelso, bem feito. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. A Ele, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a
Esse é o primeiro domingo de junho. Eu gostaria que você me dissesse: Deus tem sido fiel? Deus tem cuidado de tudo? Deus tem te surpreendido nos mínimos detalhes? São quase 3 meses de crise global, de pandemia, de recessão. E eu te pergunto, Deus tem cuidado de ti nos mínimos detalhes? Porque o que a gente está fazendo aqui tem tudo a ver com uma resposta em relação ao que Deus tem feito. Tudo começa em Deus. E nós estamos aqui agradecendo. Nós estamos aqui adorando, louvando, rendendo graças a esse Deus. E o que vamos fazer agora também é um ato de adoração e de gratidão. Entregar dízimos e ofertas é agradecer a Deus pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua fidelidade conosco. E eu gostaria que você fizesse, mas que você fizesse com o coração no lugar certo, sabe? Com o coração correto diante de Deus, com as motivações corretas. Que você pudesse nesse momento entregar o seu dízimo e oferta, mas não como uma barganha com Deus, não como uma troca com Deus, mas sim como um ato de gratidão pela fidelidade e pelo amor dele, que é incondicional, unilateral. Então você tem a opção aqui, esse QR Code, você pode abrir a câmera do seu celular e você vai ter acesso a tanto o boleto quanto o cartão de crédito. E aqui você tem as contas da igreja, você pode fazer uma transferência bancária, inclusive você já pode deixar algumas transferências já salvas aí no seu aplicativo para que você não se esqueça. Então você tem essas ferramentas, você pode levar ao longo da semana na igreja, ou você pode pedir que um dos nossos funcionários e voluntários possa ir buscar na sua casa. O importante é que você não deixe de participar desse momento, porque é um privilégio para a gente poder agradecer ao que Deus tem feito, e Deus tem feito muita coisa. Deus tem feito muita coisa nesse tempo. Então, enquanto nós cantamos essa música, você tem a liberdade de adorar e de agradecer através dos seus dízimos e das suas ofertas. Amém? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve,
Se nós a Ti confessarmos e seguirmos a Sua luz, Tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Salvos que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. O maior número de agressão de idosos no Brasil é cometido dentro das casas. A cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física no âmbito familiar. A maioria dos casos de abuso infantil vem de dentro dos lares. Grande parte do alcoolismo e da dependência de drogas acontecem devido a crises familiares. Muitos suicídios acontecem devido à depressão causada por lares desestruturados. 3 em cada 4 pessoas em situação de rua estão na rua por conta de crises familiares. O que estamos vendo hoje na rua é uma amostra do que acontece nas casas. Cidade é uma expressão coletiva do que se vive nos lares. É tempo de reestruturação familiar. Por isso, é tempo de voltar para casa, pois a família é a base da sociedade. Casa, a plataforma da vida. Oi, família PIB! Bom, a minha experiência nessa quarentena tá sendo muito divertida. No início, pra mim, foi meio desafiador por conta da adaptação das aulas online. Agora já tá tudo bem, eu já tô me dando melhor com relação a isso. Também tá sendo muito divertida porque eu e minha mãe estamos mexendo na culinária, a gente tá brincando, fazendo as devocional juntas. E a única coisa assim que é triste é a gente não poder estar na igreja, mas a gente tá vendo os cultos online, as lives, e tá sendo uma bênção a quarentena e os cultos. É isso aí, pessoal. Apesar de nós estarmos vivendo um tempo delicado, diante de tantas coisas ruins que têm acontecido, nós temos tido paz no nosso lar. Os nossos devocionais têm sido de maior qualidade, um tempo de qualidade com o Senhor. Temos desenvolvido mais a comunicação aqui em casa. Cada um também tem procurado a maneira, de se envolver com alguma coisa que é bom para nós. O Luiz está firme nas aulas de sax. Hoje ele já consegue extrair uma harmonia, a gente já consegue entender aquilo que ele está tocando. A Júlia tem se dedicado bastante aos estudos. Eu estou me aventurando aí no cursinho básico de inglês. Toda oportunidade que tem sido dada de crescimento, de fortalecimento para nós como família, nós temos abraçado isso. Estamos aqui à disposição dos nossos familiares, da igreja. E como a Júlia colocou, estamos com muita saudade de todos vocês. Esperamos, mais breve possível, estarmos juntos.
Um grande abraço para vocês. Tchau! Estamos em uma série de mensagens chamada De Volta para Casa, e nessa série nós estamos nos reencontrando enquanto família. Nós estamos nos reajustando e nos descobrindo. Eu não sei para vocês, mas para mim, para minha família, tem sido muito importante tudo que a gente tem estudado e aprendido aqui. Por exemplo, nessa série nós já aprendemos sobre o padrão do céu para as famílias na terra, sobre o projeto de Deus, os valores, o propósito, o sonho para as famílias. Nós já aprendemos sobre como formar uma família que agrada a Deus, uma família aprovada por Deus, sobre como preparar os nossos filhos para o casamento, sobre como escolher o cônjuge ideal, quais são as coisas que nós devemos observar nesse processo de escolha. Nós já falamos aqui sobre o perdão nas famílias, nas casas, e sobre o poder do exemplo dentro de casa. E hoje nós vamos aprender sobre o que não fazer diante de uma crise, o que uma família não deve fazer diante de um problema. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo 1, verso 1. Ruth, capítulo 1, verso 1. Essa aqui é uma história de uma família que vai passar por um período de crise, um período de dificuldade, um período de fome, e por causa disso eles vão se mudar de cidade, e eles vão passar por lutas, provações, vão ter problemas relacionados à saúde, à morte, mas também vão passar por um período de restauração. Por isso hoje nós vamos olhar para essa família e aprender com eles o que nós não devemos fazer quando uma crise se instaura. Ruth, capítulo 1, verso 1. O texto diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve uma grande fome na terra. Por isso um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar em Moabe, levando consigo a sua esposa e os seus 2 filhos. Destaque aí na sua Bíblia a parte que diz nos dias dos juízes. Sabe por quê? Porque nos dias de juízes é logo depois de Josué. E a Bíblia diz que depois de Josué nasceu uma geração que não mais conhecia a Deus e nem os seus feitos. E por causa disso, esse é um tempo de muita instabilidade espiritual, esse é um tempo de instabilidade social e também política. O tempo dos juízes é marcado por um fracasso espiritual, por um período caótico. Nesse tempo as pessoas faziam o que elas bem entendiam, o que elas achavam melhor. Na verdade elas até sabiam o que era o certo a se fazer, o que Deus queria que elas fizessem, mas mesmo assim elas agiam de maneira contrária. E esse período nos lembra o quê? Justamente esse tempo que nós temos vivido hoje, onde o homem é o centro da vida. Agora, esse não é um problema da pós-modernidade, esse é um problema que começa em Gênesis e vem se arrastando até hoje. Foi isso que a serpente fez no Éden. Ela não tirou Deus do trono e ela não se colocou, ela tirou Deus do trono e ela colocou o próprio homem. De tal forma que até hoje, muitos de nós cantam, oram, adoram, jejuam para quê? Para no final das contas converter Deus às nossas vontades, converter Deus aos nossos desejos. A verdade é que ainda hoje nós tentamos transformar Deus num ídolo, de maneira que em troca de sacrifícios Ele faça aquilo que nós queremos. E essa é uma verdade que começou no Éden e vem se arrastando até hoje. E por causa de períodos assim, Deus ele trouxe juízo na história da humanidade. E é justamente isso que está acontecendo nesse tempo. A fome aqui é consequência de um povo que se distanciou de Deus. A fome é consequência de um povo que está ignorando Deus. Porque olha só, presta muita atenção. A crise vai se instaurar nesse tempo para que o povo caia em si, para que a ficha caia e o povo perceba a insanidade, a loucura que eles estão cometendo. O interessante é que o texto vai dizer que a fome aconteceu justamente em Belém. E o que significa Belém? Belém significa a casa do pão.
Agora, olha a contradição, porque justamente a terra prometida que mana leite e mel, agora não tem mais leite e mel. Justamente a casa do pão, agora não tem mais pão. O lugar da bênção de Deus agora é marcado por uma crise, por uma escassez. E isso acontece justamente para nos mostrar que o céu só é céu porque Deus está. O paraíso só é paraíso porque Deus está, percebe? Quando Deus é ignorado, quando Deus é deixado de lado, o jardim se transforma num terreno baldio. Um oásis se transforma num deserto, a terra prometida vira um lugar qualquer. Querido, quando Deus está, é uma coisa. Agora, sem Deus, a realidade é completamente outra. E isso é uma verdade também nas nossas casas. Essa é uma verdade também nas nossas famílias, no nosso lar. Quando Deus está, nós vivemos ali o padrão do céu, os valores, os princípios do céu. Agora, quando Deus não faz parte do nosso casamento, da nossa casa, da nossa morada, então nós vivemos um padrão completamente diferente. Por isso a fome veio, justamente para que o povo entendesse a insanidade e a loucura de que eles estavam cometendo, ignorando a presença de Deus. Olha o que Tim Keller diz: você não sabe que Deus é tudo o que você precisa, até Deus ser tudo o que você tem. E é justamente isso que está acontecendo. O povo não tinha mais nada, a ficha tinha que cair que eles tinham a presença de Deus. Eles tinham que se voltar para Deus. Agora, veja o verso 2. O homem que se chamava Elimeleque, grava esse nome, e a sua esposa Noemi, e os seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Eles chegaram a Moabe e eles se estabeleceram ali. Querido, perceba e entenda o que está acontecendo. Por causa da crise, por causa da fome, por causa do juízo de Deus, por causa da condenação natural em relação ao pecado, o que é que o texto está dizendo que Elimeleque fez? Presta atenção. Ao invés dele chamar a sua família, ao invés dele convocar a sua família, ao invés dele trazer a direção de Deus, ao invés dele mostrar os erros, trazer arrependimento e mudar de caminho, o que é que Elimeleque faz? Ele foge. O interessante é que Elimeleque significa Deus é o meu rei, mas com essa atitude ele está dizendo Deus é o meu rei só na teoria, porque na prática eu sou o meu Deus, na prática eu sou o meu rei, na prática eu sei o que é bom, perfeito e agradável para a minha vida e para a minha família, e por isso eu não vou me submeter a essa crise, eu não vou me submeter a essa disciplina de Deus, eu vou sair, eu vou levar a minha família comigo, e se na casa do pão não tem mais pão, então eu vou prover para minha família o sustento, porque afinal de contas eu sou o meu rei, eu sou o meu Deus, e se na casa da comida não tem mais comida, então eu vou dar um jeito. E quantos não têm feito a mesma coisa? Quantos não são cristãos dessa mesma maneira? Cristãos não praticantes, cristãos apenas na teoria, porque na prática fazem o que querem, do jeito que querem, só fazem aquilo que é bom e faz sentido para eles. Elimeleque significa Deus é o meu rei, só que o que ele está fazendo aqui é a mesma coisa que muitos têm feito hoje. E sabe o que muitos têm feito? Olha só, presta atenção, nós nos declaramos cristãos, mas vivemos como ateus. Muitos nos nossos dias se declaram cristão nas redes sociais, na sociedade, mas na prática vivem como se Deus não existisse. Na prática, Deus não faz parte dos negócios, Deus não faz parte das decisões, Deus não faz parte do dia a dia. Na prática, nós somos cristãos apenas durante o culto. E fala a verdade, às vezes nem isso, porque a gente está assistindo o culto e está nas redes sociais, está no WhatsApp, está prestando atenção em outras coisas, pensando em outras coisas. Ou seja, até na hora do culto, tu é cristão meia boca. Não adora, não louva, não canta. Se tivesse num show, seria diferente. Se tivesse numa sala de aula seria diferente, mas no culto está aí desse jeito. Então a verdade é que esse é um tempo de um chacoalhar espiritual. É um tempo do povo se despertar e se voltar para Deus e ter postura de adoração, ter reverência, ter respeito. Querido, o que você precisa entender é que a crise revela quem você é.
A crise revela a saúde do seu coração. E é justamente quando a crise se instaura que você mostra aquilo que está mascarado, aquilo que está escondido dentro de você. Por isso, deixa eu te perguntar, como é que você está reagindo a essa crise? Porque tem gente de fora da igreja, que não conhece a igreja, que está reagindo melhor do que você. Tem gente que não conhece a Deus e está dando um testemunho melhor do que o seu. Como é que você está reagindo a essa crise? Você está atemorizado, desesperado, ou você está em paz, tranquilo, sabendo que você tem um Deus, que você tem um Pai, que você tem alguém que é por você? Como é que você está reagindo de maneira pessimista, pensando que tudo vai acabar, que o mundo vai acabar, que não tem saída para ninguém, ou você está sendo otimista, olha, é só mais uma crise, nós vamos passar por ela? Como é que você está reagindo? Ligando para outras pessoas, cuidando, se importando, se interessando com os outros, ou você está aí na sua casa murmurando porque ninguém liga para você, reclamando porque ninguém vai aí adular você, passar a mão na sua cabeça? Como é que você está reagindo? Sendo generoso, abençoando, cuidando dos outros, ou você está aí sendo mesquinho, protegendo aquilo que é seu, pensando só em você e na sua casa? Como é que você está reagindo? Porque tem pessoas que não conhecem a Deus e são mais pacificadoras do que você, são mais generosas do que você, são mais bondosas do que você. Querido, a crise revela a saúde do nosso coração. A crise revela quem de fato nós somos. Por isso eu gostaria que você reflita: o seu estilo de vida tem glorificado a Deus? A sua vida tem glorificado a Deus? Porque entenda uma coisa, não é que a crise mudou quem você é. A crise só está revelando o que estava escondido aí dentro. Tem pessoas que na crise pensam só em se salvar, em se guardar, em se proteger. Tem pessoas que na crise são mesquinhas, são egoístas. Mas não é que essa crise transformou você numa pessoa assim. É que essa crise só está escancarando aquilo que já estava dentro do seu coração. Tem pessoas que na crise dão calote, a polícia entra em greve, vai lá e eles vão saquear, eles vão roubar. Mas não é que a crise te transformou num ladrão. É que essa crise está mostrando quem você de fato é, está mostrando e revelando o seu caráter. Tem pessoas que na crise murmuram contra Deus, questionam a Deus, criticam a igreja, falam mal dos outros, não leem a Bíblia, não oram, não são generosos. Mas não é que essa crise te transformou num ateu, é que essa crise está escancarando a sua espiritualidade, mostrando para você que você talvez é muito mais religioso do que espiritual. Por isso reflita, como é que você está reagindo a tudo isso? Wayne Stiles diz que Deus nos conduz de acordo com as necessidades do nosso coração e não de acordo com os desejos do nosso coração. Em outras palavras, o pastor, o bom pastor, é aquele que leva as ovelhas aos lugares que elas precisam estar e não aos lugares que elas querem estar. Ou seja, por que você está passando por tudo isso? Por que nós como igreja estamos passando por tudo isso? Por que de maneira global nós estamos vivendo uma crise como essa? Para que o mundo acorde, para que as pessoas despertem, para que haja um chacoalhar espiritual. Porque enquanto você estiver vivendo na negação, você não vai ser curado. Tudo que está encoberto, querido, precisa vir à tona para ser tratado. Por que você está passando por uma crise financeira como essa que você está vivendo? Porque o seu coração precisa aprender a depender de Deus, a ser fiel a Deus no pouco, para que você possa ser fiel no muito. Você está precisando administrar as coisas com sabedoria e fidelidade, a ser generoso a Deus. Por que você está passando por um tempo de humilhação? Para que o seu orgulho e o seu ego sejam tratados diante do Senhor. Chega de se achar. Essa crise toda está aí para nos mostrar que um vírus invisível pode destruir você num piscar de olhos. Chega de pensar que você é maior, que você é eterno, que você é Deus. Você não é. Então vem uma humilhação, vem uma crise como essa para nos mostrar quem de fato nós somos. Por que você está passando por privações?
para que o seu coração desajustado seja ajustado diante de Deus. A crise traz à tona tudo o que precisa ser tratado. A crise vem para colocar todas as coisas no seu devido lugar. Agora, o texto diz que ao invés de Elimeleque entender isso e se prostrar diante de Deus, ao invés de Elimeleque chamar sua família e começar a clamar a Deus, Elimeleque não se submete à disciplina, à tratativa de Deus. Elimeleque não se submete ao que Deus está fazendo, ele pega a sua família e ele foge. E o texto vai dizer que Elimeleque se muda para Moabe. Agora, o que é Moabe? Moabe é um povo que nasce de um incesto de Ló com as suas filhas. Moabe é um povo inimigo de Israel. Querido, entenda o que Elimeleque está fazendo aqui num ato inconsequente. Ele vai sair da terra prometida e ele vai para um povo inimigo. Ele vai para uma terra sem promessa. Em um ato inconsequente, ele está deixando para trás a bênção e a proteção. E ele está indo para um lugar distante de Deus. Num ato de rebeldia, ele está saindo da provisão. Ele está se tornando o seu próprio Deus. Ele está dizendo, eu vou suprir o que a minha família precisa. Na tentativa de fugir do que Deus estava fazendo, ele foge para um lugar muito pior. Percebe? Agora, quantas vezes você já não fez isso na sua vida? Quantas vezes? Porque alguém falou aquilo que você precisava ouvir, agora você quer trocar de lugar, quer trocar de amigo, quer trocar de igreja, quer trocar de emprego. Porque alguém te exortou, você simplesmente quer sair desse lugar. Você não quer se submeter a um processo de disciplina, de tratativa, não. Você prefere trocar. Quantas vezes você não fez isso? Não procurou um lugar onde as pessoas aceitassem o seu erro, que elas não se importassem com o seu estilo de vida pecaminoso? Quantas vezes você não saiu de onde você estava para procurar um lugar onde ninguém te exortaria? Quantas vezes? Às vezes você não muda de fase na vida porque não está aprendendo o que precisa aprender. Às vezes você não vai viver um nível acima da sua espiritualidade, de vida com Deus, de santidade, porque você não está aprendendo o que Deus quer te ensinar, porque você está fugindo daquilo que Deus quer fazer. Querido, José só foi promovido a um próximo nível da sua vida com Deus quando ele parou de fugir, quando ele começou a pagar por aquilo que ele fez, quando ele deixou Deus tocá-lo na sua ferida. Ele se tornou vulnerável diante de Deus, ele deixou Deus agir, ele deixou Deus tratar a sua vida emocional. Quando pergunta para ele o seu nome, e ele confessa, eu sou Jacó, eu sou enganador. Ele deixou Deus tratar o seu caráter, ele deixou Deus mudar o seu nome. Por isso, para de fugir da dor. Crescer dói, mas não crescer dói muito mais. Sem a dor do crescimento, você vai continuar do mesmo tamanho a vida inteira. Crescer dói, mas sem a dor do crescimento, você vai permanecer o mesmo. E eu te pergunto, é isso que você quer? Então para de fugir. É isso que você quer? Então para de procurar um lugar onde te aceitem como você é. Passe a buscar um lugar na qual as pessoas te amem o suficiente para se importar com você, com a sua vida. Procure um lugar onde as pessoas te amem tanto que elas não vão te deixar em paz enquanto você não abandonar a sua vida de pecado e de erro. Versículo 3 diz, Elimeleque morreu e Noemi ficou com seus 2 filhos. Elimeleque morreu literalmente aqui. Mas eu conheço muitas pessoas que ainda não morreram, mas estão vivendo como se já estivessem mortas. Eu conheço muitas pessoas que já não têm sonhos, que não têm mais projetos, que não têm mais expectativa de vida, que se arrastam da cama todos os dias, que odeiam a segunda-feira. Pessoas que passam um dia com o rosto fechado, que não conseguem mais sorrir. Querido, a dor do crescimento é melhor do que a dor da morte. A dor do crescimento é melhor do que a dor de uma vida sem sentido. A dor do crescimento é melhor do que a dor de não crescer, de permanecer do mesmo tamanho. Elimeleque morreu. Olha só, presta atenção nisso. Elimeleque foge do juízo, mas o juízo vai atrás dele.
Em paralelo a isso, eu quero que você preste atenção no que está escrito em Deuteronômio 28, versículo 15. Deuteronômio 28, 15. Mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados. Seus cestos de frutos e suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoados. Seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão amaldiçoadas. A todo lugar que forem, presta atenção nessa parte, a todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão amaldiçoados. O próprio Senhor enviará maldição, confusão, frustração em tudo o que fizerem, até que por fim vocês sejam destruídos por terem praticado o mal e abandonado a Deus. Percebe? É forte, claro que é, mas é totalmente necessário para um povo que está ignorando Deus, para um povo que está deixando Deus de lado. O que nós precisamos entender aqui é que a maldição é uma consequência natural da rebelião. A maldição é uma consequência natural da desobediência, do pecado, da maldade humana. Interessante porque Deus havia advertido o povo com antecedência. Deus havia avisado o povo com antecedência de que a própria terra se voltaria contra eles no caso de infidelidade, de rebeldia, de maldade. Portanto, Elimeleque, mesmo fugindo do julgamento natural, ele vai sofrer as consequências, porque ao sair da terra prometida, ele está deixando para trás a bênção, o cuidado, a proteção, a presença de Deus. Elimeleque foge do juízo, mas o juízo vai atrás dele. Percebe? Sabe por quê? Porque o problema aqui não é a terra. O problema aqui não é geográfico, não tem a ver com a qualidade daquela terra. O problema tem a ver com o coração das pessoas que habitavam naquele lugar. Por isso, não adianta você fugir. Não adianta você trocar de lugar, não adianta você se mudar. Você tem que mudar de postura. O que você tem que tratar é o seu coração. Querido, o problema não é a sua cidade. Não é o seu país, é o seu coração. Não adianta você mudar de cidade dizendo não, porque a outra cidade vai ser melhor para mim. Você tem que mudar de coração, porque aonde você for, você vai levar essa maldade que está dentro de você. E cidade é uma expressão daquilo que se vive nos lares. Enquanto você não tratar sua família, não adianta ficar trocando de lugar. O problema não é o seu emprego, é o seu coração. O problema não está na sua igreja, está no seu coração. Por isso não adianta ficar trocando de pessoa, trocando no namoro, trocando no noivado, trocando de casamento. Não adianta, o problema está aí dentro do seu coração. O que você precisa fazer é mudar de postura diante de Deus. Não adianta você ficar trocando de emprego, trocando de igreja. Você precisa se submeter à tratativa de Deus na sua vida, na sua família. Deixar Deus te conduzir a um processo de quebrantamento, a um processo de arrependimento, a um processo de santificação. Você precisa deixar Deus corrigir o seu coração, mudar de postura diante da vida. Deus queria que o povo se despertasse na crise e não que o povo fugisse dela. Olha o que Hebreus 12:5 diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir, porque o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que Ele aceita como filho. Ou seja, Elimeleque perdeu, sabe o quê? O privilégio da disciplina. Elimeleque perdeu o privilégio, a bênção da disciplina. Sabe por quê? Porque Deus só disciplina quem Ele ama, quem Ele tem como seu filho. A prova disso é que a fome estava em Belém e não em Moabe. Porque Deus disciplina quem ama. Querido, deixa eu te dar um testemunho como pastor. Se algum dia eu chegar para te disciplinar, para corrigir, para te exortar, para te orientar, grava isso no teu coração. Eu só vou fazer isso porque eu me importo com você e porque eu te amo. E eu quero fazer com que você entenda, deixa eu ilustrar. Recentemente, o Jeff, o CEO da Amazon, se tornou o homem mais rico do mundo, uma riqueza que talvez você não consiga imaginar.
Agora imagine que um médico chegue para ele e diga que ele tem apenas mais 24 horas de vida. O que você acha que ele vai fazer com todo esse dinheiro, se não tentar comprar no mínimo mais um dia de vida? A questão é que ele não vai conseguir comprar nem mais um minuto, nem mais uma hora, porque o tempo é tão valioso que nem toda a riqueza do mundo é capaz de comprá-lo. Agora, se o tempo é tão valioso, por que a gente desperdiça o nosso tempo? Por que a gente joga ele fora? Se o tempo é tão valioso, nós não podemos viver dessa maneira. E se o meu tempo é tão valioso, e se eu entendo isso, eu não vou investir o meu tempo em você, se eu não me importo contigo, se eu não amo você, se eu não estou interessado em que você viva bem e tenha uma vida boa. Portanto, se algum dia eu sentar com você para te exortar, para te disciplinar, eu estou fazendo isso porque eu te amo, porque eu me importo com você. Você disciplina alguém estranho? Alguém que você não conhece? Não. Você não está nem aí para o que ele está fazendo da vida dele. Agora você não consegue dormir ao ver o seu filho fazendo algo que vai trazer condenação sobre a vida dele. Por quê? Porque você ama o seu filho. Então, querido, se eu estou me importando com você, se eu estou investindo tempo na sua vida, é porque eu te amo. Sabe quais são as pessoas que eu mais disciplino? Que eu mais exorto? São as que eu mais amo. São as que estão por perto. Se eu insisto em discipliná-lo, se eu insisto a investir tempo na sua vida, é porque você é alguém com significado, você é alguém que eu amo e que eu quero bem. E é isso que o texto está dizendo: não despreze a disciplina do Senhor e não desanime quando Ele te corrigir, porque o Senhor disciplina quem ama e quem Ele tem como filho. Sinta-se privilegiado quando Deus usar alguém para tratar a sua vida. Sinta-se honrado, sinta-se amado, sinta-se acolhido por Deus quando Ele levantar alguém para te ajudar, para estender as mãos, para caminhar com você, para te direcionar, para te exortar, porque isso é sinal do amor de Deus na sua vida. Queridos, a crise, a fome, a disciplina caiu sobre o povo, porque Deus amava esse povo. Porque Deus amava, Deus se importava, Deus queria que eles crescessem. Essa é a verdade. Versículo 4. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou sozinha, sem o marido e sem os 2 filhos. Querido, anote isso: fugir nunca foi e nunca será a solução para nenhum problema. Jacó fugiu, mas um dia ele teve que voltar e resolver os problemas do passado. Não adianta você tentar tampar o sol com a peneira, não adianta fingir que não tem nada acontecendo na sua casa, na sua família, não adianta você jogar ou varrer a sujeira para debaixo do tapete. Um dia tudo que está escondido vai vir à tona. Toda família precisa entender isso, não adianta viver fugindo, porque um dia tudo vai precisar ser revelado, ser tratado, ser corrigido. Tem famílias vivendo como se estivessem num restaurante, entenda a analogia, eles vão pedindo, eles não olham os preços, eles não fazem contas, e eles vão pedindo, mas uma hora a conta vem. E você que está aí fugindo, varrendo a sujeira para debaixo do tapete, tampando o sol com a peneira, fingindo que nada está acontecendo, uma hora a conta vem. Por isso, para de fugir. O que precisa ser feito? Faça. O que precisa ser tratado aí na sua casa, na sua família? Trate. Quais são as conversas difíceis que você precisa ter? Não fuja delas, senta, conversa, resolve. O que precisa ser confessado? Confessa, tira aquilo que está escondido, traz a luz do dia. O que é que precisa ser reparado? Gaste tempo para reparar. Onde é que você precisa investir tempo? Com quem você precisa investir tempo? Invista tempo. Alguns dias antes do meu sogro ter um AVC, eu fui fazer uma visita na casa deles, era Dia das Mães, fui levar um presente para minha sogra. E aí a minha sogra falou assim na visita: nossa, tem muito tempo que eu não como uma pizza, estou com vontade de comer uma pizza. Eu pensei, na hora, eu vou pedir uma pizza. Só que no meio dessa crise, dessa pandemia, eu falei, cara, mas vai demorar para chegar, até eu pedir, até chegar, essa tem que ser uma visita rápida, eu não posso ficar aqui muito tempo, eles são no grupo de risco. E aí eu não pedi a pizza. Dias depois, meu sogro teve um AVC.
qual foi a primeira coisa que me veio à mente? Eu deveria ter pedido aquela pizza e ter comido com eles. A gente não sabe o dia do amanhã. Nós não conhecemos o dia do amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer depois. Essa semana eu comprei uma pizza, sentei com a minha sogra e nós comemos juntos. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então por que continuar fugindo? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por que não conversa hoje, não senta hoje? Por que não faz uma ligação hoje? Por que não manda essa mensagem hoje? Por que postergar um pedido de perdão se você pode pedir perdão hoje? Por que não liberar perdão hoje? Por que ficar guardando isso dentro do coração? A vida passa rápido demais. Por que continuar fugindo da realidade? Fugir não vai resolver nada. Rebeca mandou seu filho fugir, né? E por causa disso, ela nunca mais viu seu filho outra vez. Jacó fugiu como a sua mãe havia mandado, mas ele pagou mais do que deveria pagar se ele tivesse ficado e resolvido os problemas. Às vezes você está pagando mais do que deveria. Às vezes a conta está vindo mais cara do que deveria vir, porque você não senta e resolve, você fica fugindo, postergando a solução. Quanto tempo você já perdeu longe das pessoas que você ama? Quantas risadas não foram dadas? Quantos momentos não foram compartilhados? Chega de fugir. Você não percebeu, mas é hora da tratativa de Deus, é hora de restauração, é hora de ser corrigido, ser disciplinado, é hora de transformação. Querido, aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Porque se você viver fugindo, a Bíblia diz, um abismo chama o outro. A sua vida não vai melhorar, a vida da sua família não vai melhorar enquanto vocês fugirem. Versículo 6 diz, Noemi então soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e as suas noras se prepararam para deixar Moabe, e ela partiu com as suas noras do lugar onde havia morado, e eles seguiram para Judá. Queridos, aqui Noemi vai fazer o que Elimeleque deveria ter feito. Noemi vai corrigir o erro da família. Noemi vai voltar para o lugar da qual eles nunca deveriam ter saído. Noemi vai voltar para a terra da bênção, para a terra da promessa, para a casa do pão, para o lugar da proteção. E é para esse lugar que ela está voltando mais de 10 anos depois de cometer esse erro. Depois de perder o seu marido, depois de perder os seus filhos. E aí eu te pergunto, o que você está esperando para voltar para casa? O que você está esperando acontecer para você voltar e corrigir os erros do passado? O que você está esperando acontecer para voltar para a presença de Deus? Aqui Noemi entende que não dá mais. É insanidade viver em rebelião. É insanidade viver distante, longe de Deus. Ela entende que não dá mais e ela decide voltar. Agora, será que a sua família não está distante daquilo que Deus sonhou para vocês? Será que vocês não estão vivendo muito aquém do propósito de Deus para a sua família? Será que hoje vocês não estão vivendo um cristianismo ou sendo cristãos não praticantes? Será que hoje vocês não estão vivendo muito mais paganismo dentro da casa de vocês do que o cristianismo? Será que hoje o seu exemplo não está influenciando negativamente as próximas gerações da sua família? Será que essa crise não está revelando para você o quão frio e distante o seu coração está de Deus? É hora de voltar para casa, é hora de resolver os problemas, é hora de corrigir o passado, é hora de pedir perdão e ser perdoado. Interessante é que Noemi decide voltar, mas ela está sofrendo. 10 anos, menos de 10 anos, ela perdeu o marido e os filhos. Consegue imaginar o tamanho da dor dessa mulher? Talvez você não consiga. Em menos de 10 anos, longe do seu povo, da sua terra, sozinha em Moabe. Por isso repare que ela não vai voltar sorrindo para casa. Ela não vai voltar alegre, ela vai voltar resmungando. Ela vai voltar murmurando, se fazendo de vítima, culpando Deus. Mas repare, porque enquanto ela murmura, ela volta. Tem pessoas esperando o cenário perfeito para voltar.
Tem pessoas esperando o dia perfeito para voltar. Primeiro ser transformado para depois voltar para casa, voltar para a igreja, voltar para Deus, voltar para a presença de Deus. Mas repare que é sofrendo que ela volta, é chorando que ela volta, é murmurando que ela volta, é culpando Deus que ela volta. Por isso hoje, mesmo que você não esteja vivendo aquilo que Deus sonhou, volta para casa. Volta para a presença de Deus, deixa Ele ressignificar a sua vida. Mesmo que hoje você esteja praticando coisas ilícitas, imorais, mesmo que você esteja muito distante do padrão que Deus estabeleceu, volta chorando, volta murmurando, mas volta, sabe por quê? Porque só na presença de Deus você vai ser transformado. Enquanto você continuar longe, nada vai acontecer. Essa, na verdade, é uma grande pegadinha do diabo, dizendo, não, você não pode voltar para Deus assim, você não pode voltar para a igreja porque você fuma, porque você bebe, porque você trai. Querido, mesmo que hoje você esteja no lamaçal do pecado, volta para a presença de Deus, porque é a presença de Deus que pode transformar a sua vida e a sua família. Está na hora de você voltar, e não só voltar, mas trazer a sua família contigo. E não tem como você trazer a sua família se você não vier, não der o exemplo, não mostrar o caminho. Não tem como você trazer a sua família se você não orar, não clamar, não buscar, não interceder, não batalhar no mundo espiritual. O que a Bíblia está dizendo é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os pecados e eu vou sarar a sua terra. O que Deus quer com tudo isso que está acontecendo, o que Deus espera de tudo isso que está acontecendo, é que a igreja de Jesus possa abrir mão daquilo que é secundário, possa deixar de lado aquilo que é periférico e que ela volte para a presença do Pai. Que ela volte a se prostrar diante de Deus, a clamar pelo nome dEle. E é justamente esse momento que a gente está vivendo. Nós estamos abrindo mão do prédio. Nós estamos abrindo mão de tantas coisas que nos roubavam o tempo. E hoje a gente está aqui só na essência. Nós estamos interligados por causa do nome de Jesus, por causa do Espírito Santo. É tempo da igreja voltar, mas não só a igreja de maneira geral, é tempo da sua família voltar a cultuar Deus dentro de casa, a ter tempo de oração, a jejuar juntos, a clamar juntos, a orar uns pelos outros. Qual foi a última vez que você colocou a mão sobre alguém da tua casa e você orou, pedindo a bênção de Deus, pedindo libertação, pedindo cura? Qual foi a última vez que vocês deram as mãos dentro de casa e como família oraram? Qual foi a última vez que o teu filho te encontrou de joelhos no meio da madrugada, diante da cama dele, orando por ele? Qual foi a última vez que o teu filho te viu lendo a Bíblia? É tempo das famílias voltarem para a presença de Deus, deixar o secundário. Querido, você perdeu muito tempo da sua vida correndo atrás do vento, lutando por coisas vãs. É tempo de você voltar para a essência. A palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o meu reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas sabe o que você fez? Você fez o que Elimeleque fez. Você está dizendo: ei, está faltando, então eu vou dar um jeito. Eu vou ser o Deus da minha casa, vou ser o rei da minha casa, eu vou suprir o que a minha família precisa. E você deixou Deus de lado. É tempo de você reconhecer o teu erro, porque talvez você está vivendo como um morto espiritual. É tempo de você voltar para casa. É tempo de você mostrar para a tua família que eles têm um Deus. Chega de ser o herói da tua casa, começa a apontar para Jesus Cristo, começa a apontar para Deus, começa a ensinar aos seus filhos que é Deus que sustenta a tua casa, começa a dar glória, glorificar o nome do Pai, o nome de Deus, começa a ensinar para os seus filhos que tem tudo a ver com Ele. É tempo de você voltar, é tempo de você orar mais do que você passa tempo assistindo o jornal, é tempo de você investir mais tempo de oração do que assistindo filmes, seriados. É tempo de voltar a jejuar mais do que você come. É tempo de buscar a santificação. Talvez eu já tenha contado essa história aqui, mas eu acho que é legal relembrá-la.
Eu tenho um amigo e ele me contou que um dia ele foi no shopping com a sua família. Ele tem vários filhos, quase uma escadinha. Várias idades, cada um tem um gosto diferente. Então você imagina essa família no shopping, cada um quer olhar algo, cada um quer entrar numa loja. E ao entrar no shopping ele falou assim, olha, presta atenção nessa fonte. Presta atenção nessa fonte grande, bonita aqui na entrada do shopping. Se um de vocês se perderem no shopping, voltem para a fonte, eu vou estar esperando vocês aqui. Se um de vocês se perderem, voltem para a fonte, porque o Pai vai estar esperando vocês aqui, e aqui nós vamos nos reencontrar. Se você está perdido, se você se perdeu na caminhada, não sabe qual é o seu propósito, para onde você está indo, se a tua família está perdida, volta para casa, volta para a fonte, volta para a presença de Deus, volta para a palavra. Aqui nós vamos nos reencontrar, aqui nós vamos ser ressignificados, direcionados, transformados. Volta, volta. O que você está esperando acontecer? Volta. Versículo 8 diz: a certa altura, porém, Noemi disse às noras, voltem para a casa das suas mães, e que o Senhor as recompensem pelo amor que demonstraram. Querido, Noemi está voltando para sua terra, mas repare, o seu coração ainda está distante de Deus. Noemi pensa que sem o seu marido, sem os seus filhos, ela vai mendigar o pão num período onde a terra, a cidade era praticamente controlada pelos homens. Ela pensa que agora, sem a presença do seu marido, sem os seus filhos, ela não vai ter o que comer, ela vai ter que mendigar o pão. E ainda que algum parente lhe acolha, não vai acolher as suas noras. Então ela chama as suas noras, no meio do caminho ela diz, olha, volta para casa, vai para a casa dos teus pais. Sabe, porque a gente vai passar problema aqui na frente. Noemi, ela volta, mas as suas expectativas não são altas. Ela acha que não vai ser um período fácil para ela. E isso me lembra, sabe quem? O filho pródigo que deixa a casa do pai. E ele vai viver a vida e ele vai sofrer muito. Mas um dia a ficha cai. E voltando para a casa do pai, ele vai conversando com ele mesmo, dizendo, não, chegando lá eu vou ser tratado como um funcionário. Eu vou ser recebido como um funcionário do meu pai. Agora, sabe o que é mais interessante nessa história? É que por mais que ele pensasse assim, o pai surpreende ele. O pai coloca um anel no seu dedo, um anel restaurando a sua identidade, dizendo, na casa do pai você não vai ser funcionário, você vai ser filho. Toma o anel de família. O pai vai colocar uma roupa nele e vai mostrar para ele qual é o propósito da vida dele. O pai preparou um banquete, está mostrando para ele que na casa do pai há provisão. E da mesma forma que Noemi está voltando pensando no pior, da mesma forma que Deus fez com o filho pródigo, Deus vai fazer com Noemi. Deus vai restaurar a sua história, Deus vai redimir a sua história, Deus vai fazer por ela muito mais do que um dia ela sonhou e imaginou. O que você está esperando para voltar e deixar Deus transformar a sua vida? Não é você que vai conseguir sozinho abandonar os vícios, não tem a ver com você, tem a ver com o que Deus quer fazer na tua vida. O que você está esperando para voltar e deixar o pai colocar um anel no seu dedo? O que você está esperando para voltar e deixar o pai te dar roupa nova? O que você está esperando para voltar e experimentar de um banquete? Ou seja, na casa do pai, querido, a provisão, na casa do pai, a identidade, na casa do pai, a propósito para a tua vida. Chega de viver como um morto. Deus tem uma vida de propósito e significado para você. O que você está esperando para voltar? A partir desse momento nós vamos participar da ceia do Senhor. E é justamente esse reencontro que a ceia proporciona. É justamente esse recomeço que a ceia proporciona, porque 1 Coríntios 11:28 diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Perceba, olha o que a Bíblia está dizendo, olha, você tem que chegar à conclusão que você chegou mesmo, que você precisa de Deus, que é insanidade viver sem Ele. É justamente essa conclusão que você tem que chegar agora, mas não é para você chegar a essa conclusão e permanecer em rebeldia, permanecer longe dEle, é para você chegar a essa conclusão e então participar de um momento de reconciliação como esse, comendo do pão e bebendo do cálice, sendo aceito de novo na casa do teu pai, recebendo dele a identidade de filho, recebendo dele o propósito da sua vida, recebendo dele provisão para a tua casa.
Feche os teus olhos aí onde você está, porque agora tem a ver com você e Deus. Deus falou para você. Deus falou o seu coração. Deus falou o que você precisa fazer, mas qual é a resposta que você vai dar para Deus agora? O que é que você vai falar para Ele? Porque não tem mais a ver comigo, tem a ver com você e Ele. O que é que você vai falar para Ele? Feche os teus olhos aí, aonde você está. Feche os teus olhos. Em espírito de oração, começa a falar com teu Pai. Talvez você vai falar: Deus só me aceita como um funcionário. E Ele vai te surpreender te dando um abraço, te colocando no colo, trazendo paz ao seu coração. Então fecha os teus olhos aí e comece a orar. Deus, tem pessoas que num momento como esse não sabem nem como orar. Não sabem nem o que falar para o Senhor. Mas o Senhor conhece esse coração e sabe o quanto Ele quer voltar. Tem pessoas que querem voltar e não sabem nem por onde começar, como voltar, não sabem. Mas o Senhor, aquele que começou, a palavra diz que é aquele que termina. E se o Senhor começou a fazer essa obra nessa vida que está nos ouvindo agora, termina ela, Pai. Completa ela, Senhor, em cada coração que está recebendo essa palavra, Deus. O Senhor é Deus de poder, é Deus de autoridade. O Senhor é o Deus que restaura, que quebra, transforma, muda, ressignifica, salva, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa conduzir cada pessoa que está ouvindo agora ao Senhor, Pai. Que o Teu Espírito Santo conduza cada uma dessas pessoas a encontrar Jesus Cristo, a convidar Jesus Cristo de novo para fazer parte da sua vida, da sua história, a deixar Jesus Cristo entrar naqueles lugares mais sombrios, dentro da nossa mente, do nosso coração, a deixar o Espírito Santo de Deus lavar e purificar todos esses lugares dentro de nós, que estão sujos, podres, imundos. Padrão de pensamento modela comportamento, Pai. Traz um padrão de pensamento dos céus. Nos dá a mesma frônesis que houve em Cristo Jesus, a mesma maneira de pensar e sentir. Traz cura sobre cada pessoa que está nos ouvindo nessa hora. Que o Senhor possa curar, Senhor. Que o Senhor possa quebrantar o mais duro coração. Que o Senhor possa libertar as pessoas das correntes da escravidão, seja qual for, Pai. Liberta. Que em nome de Jesus o Senhor possa fazer uma obra nessa vida, nessa hora. Que comece, Pai, hoje, nesse instante, o processo de restauração, de transformação, de cura e de salvação dessa vida, Pai. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de voltar para Ti. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com o Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa pelo estilo de vida que nós temos vivido. Nos perdoa pela nossa mesquinhez, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de fé, pelo nosso pessimismo, pela nossa timidez. Nos perdoa pelos nossos pecados, ó Pai. Nos traz para perto de Ti outra vez. Isso é tudo que nós mais queremos. Nos dê sede e fome da Tua presença, nos dê humildade. Nos ensine a Te amar, nos ensine a amar o nosso próximo, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Querido, pegue aí na sua casa o pão, pegue aí o cálice. Juntos nós vamos participar desse momento de reconciliação, momento de transformação, momento de renovo, momento de mudança. Pegue aí o teu pão, pega aí o cálice. 1 Coríntios 11, 23 diz: pois recebi do Senhor, não veio de homens, veio de Deus. Também lhes entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão. Ele tomou o pão por um momento como esse. Tomou um pão
para essa obra que está sendo feita aí na sua vida, no seu coração. E ele deu graças, ele agradeceu a Deus, ele partiu esse pão e ele disse: é o meu corpo que está sendo partido em favor de vós. E ele está dizendo assim: olha, façam isso em memória de mim. Você já orou, você já se entregou, e agora é momento da gente ceiar, da gente selar essa aliança, da gente firmar esse compromisso. Para isso, pega o pão aí e participe comigo desse momento. Agora pegue o cálice. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de sermos disciplinados e corrigidos pelo Senhor. Nós queremos te agradecer porque essa palavra caiu no nosso coração e ela trouxe transformação, Pai. Essa palavra caiu no nosso coração e ela trouxe uma inquietação santa de voltarmos para a Tua presença. E é assim que nós terminamos esse culto, Pai, voltando para a Tua presença, clamando por essa transformação, por esse renovo. Transforma, Pai, as nossas vidas, transforma as nossas famílias, transforma a nossa igreja. Jesus Cristo, obrigado pelo Teu sacrifício naquela cruz, obrigado por ter morrido em nosso lugar, porque a Tua morte trouxe vida, vida abundante, vida livre de liberdade, uma vida eterna ao lado do nosso Pai. Jesus Cristo, muito obrigado, porque o Senhor Jesus nos reconciliou com Deus e nos deu a mensagem da reconciliação. Jesus Cristo, muito obrigado, porque agora há paz com Deus. Muito obrigado, porque há paz com Deus. E muito mais do que paz com Deus, há a paz de Deus no nosso coração. Restaura a alegria da salvação no nosso coração, Pai. Nos dê um cântico novo, Senhor. Oh Deus, que o Senhor nos ensine a olhar de maneira espiritual. Muito obrigado por tudo que a gente está vivendo, Pai, porque cada dia mais a gente tem aprendido a se prostrar diante da Tua presença, a buscar ao Senhor, a depender de Ti, e a cada dia um novo milagre, a cada dia, Pai, o Senhor tem nos surpreendido, a cada dia o Senhor tem derramado do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, na nossa história, por tudo que o Senhor está fazendo agora e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque Tu és fiel e nós podemos descansar na Tua fidelidade. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Amém. Teu sacrifício em nosso lugar nos trouxe a vida para compartilhar o Teu amor, até que vejam que somos discípulos. Se andarmos na luz, temos comunhão com os outros, e o Teu sangue, Jesus, do pecado nos purifica.
sangue dele. E o teu sangue, Jesus, do pecado nos purifica. Que grande amor nos concedeu, sermos um corpo com Cristo, como herdeiros do Pai e co-herdeiros com o Filho. Clamamos, vem ao teu reino. Que grande amor nos concedeu, sermos um corpo com Cristo, como herdeiros do Pai e co-herdeiros com o Filho. Clamamos, vem ao teu reino. E se com Cristo padeço, com Ele eu sou glorificado, glorificado. E se com Cristo padeço, com Ele eu sou glorificado, glorificado. E se com Cristo padeço, com Ele eu sou glorificado, glorificado. E se com Cristo padeço, com Ele eu sou glorificado, glorificado. E se com Cristo padeço, com Ele eu sou glorificado, glorificado. E se com Cristo padeço, com Ele eu sou glorificado, glorificado. Que grande amor nos concedeu, sermos um corpo com Cristo, como herdeiros do Pai e co-herdeiros com o Filho. Clamamos, venha. Que grande amor, que grande amor nos concedeu, sermos um corpo com Cristo, como herdeiros do Pai e co-herdeiros com o Filho. Clamamos, venha ao teu reino. Uau, eu não sei como é que tá o seu coração, o meu tá em chamas aqui. Tô com sede de conhecer mais a Deus. Sabe o que a gente vai fazer a eternidade inteira? Conhecer a Deus, e ainda assim nós não teremos o conhecido por completo. Eu queria que você desfrutasse disso, dessa sede, dessa fome pela presença de Deus, porque Ele não colocou barreiras e nem limites para que você pudesse conhecê-lo, para que você pudesse vivenciá-lo, para que você pudesse caminhar com Ele. Então não deixa isso morrer no seu coração. Que você possa pedir a Deus que te ensine a buscá-lo no seu dia a dia, que você cultive uma amizade, uma comunhão com Ele verdadeira, saia da religiosidade e se entregue de fato a uma espiritualidade verdadeira. Essa é a minha oração para você, que você seja parte da família de Deus, que você sinta-se como um filho abraçado por um pai, porque é isso que nós somos. Deus está à procura de uma família. O filho está à procura de uma noiva e o espírito de uma morada, e nós somos uma família para Deus. Inclusive, você que hoje está participando pela primeira vez, eu quero convidar você a fazer parte da nossa família.
Nós queremos ser família para você. Nós somos a primeira igreja batista de Belo Horizonte. Nós somos uma família cheia de esperança e nós queremos convidar você a fazer parte dessa família. Nós estamos começando uma classe de integração para a gente apresentar a igreja. Eu queria convidar você a fazer parte dessa classe. Para isso, basta você mandar uma mensagem de WhatsApp para o número que está aparecendo aqui na tela e manda o seu nome, seu telefone, alguns dados. A gente vai entrar em contato com você. Você vai fazer a sua inscrição e a classe de integração ela tem duração de 4 domingos, mais ou menos 1 hora, e vai ser tudo online, tudo via internet. Eu queria convidar você a fazer parte desse processo para que a gente possa se conhecer e a gente inicie uma caminhada juntos, amém? Posso contar com você? Antes de você sair, deixa aqui o seu joinha, se inscreva no nosso canal, quem sabe você até compartilha essa mensagem no seu grupo de WhatsApp da família, dos amigos, do trabalho, para que mais pessoas sejam abençoadas. E Deus te abençoe muito, que Deus possa, começar algo novo aí na tua casa, que Deus possa começar algo novo no teu casamento, na tua relação com os teus filhos, que Deus possa restaurar a tua família, porque cidade é uma expressão coletiva daquilo que se vive nos lares. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e até a próxima.